Provavelmente você já conheceu alguém com tique nervoso, né? E esse problema pode causar constrangimento, baixa autoestima e até bullying. Eu convidei o Rafael Pavani, que é psicólogo, para falar sobre esse tema com a gente. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Tudo bom, Fer? Boa tarde. O que são os tiques, Rafa? Tiques, eles são definidos como algum comportamento involuntário e repetitivo, tá? Muitas vezes são comportamentos que a pessoa tem, que ela não tem, muitas vezes, consciência que ela está tendo. É uma piscadela. É involuntário. Na maioria das vezes, involuntário. Entendeu? Vem um comportamento repetitivo e estereotipado. Então, é um jogar de cabeça para o lado, é uma piscada de olho sem uma função específica, é mexer com a boca, morder o lábio, pode ser contração abdominal, que às vezes as pessoas nem veem, mas o próprio paciente está tendo, então ele contrai o abdômen, ou uma mexida no pé, algum comportamento que ele é involuntário, repetitivo e muitas vezes estereotipado. Qual tique que você já se deparou que foi o mais diferente, assim? Os tiques, geralmente, eles são diferentes. Eles não são um comportamento natural. Por exemplo, agora você está sorrindo para mim. Isso é um comportamento que você está fazendo espontaneamente. É diferente de alguém que fica no meio de uma situação, às vezes, triste, de uma briga, e começa a sorrir. É um tique? Pode ser um tique, isso? Pode, às vezes ele não consegue. Ou então ele está assim, na frente de um juiz e pisca para o juiz. Mas você não pode falar isso, ô Rafa, porque daí a minha amiga e meu amigo de casa, quando estiver tendo uma discussão de relação, o cara vai rir no meio e vai falar, não, eu tenho tique, eu tô rindo, eu não tô sério agora porque eu tô com tique. Não, aí é diferente porque ele está tendo uma emoção vinculada àquele comportamento. É diferente se eu tenho aquele comportamento sem ter, muitas vezes, nem controle sobre ele ou nem percebendo que eu estou tendo. Entendi. Uma das características também, por exemplo, que são comportamentos assim involuntários, era a famosa coprolalia, que é um nome técnico, é a pessoa que fala palavrão sem ter consciência daquilo. É um caso bem mais raro, bem mais grave, né? E aí precisa de um tratamento e acompanhamento bem mais focado e direcionado para isso. E tem diferentes tipos de tiques, não sei, graus, de repente? Tem tiques mais leves, que às vezes assim, ele não causa nem necessariamente muito sofrimento, e tem tiques mais complexos, né? Que eles se repetem muitas vezes e acabam gerando, atrapalhando o comportamento e a vida social daquele indivíduo e muitas vezes até causando constrangimento. Você falou na introdução, muitas vezes causando bullying, né? Às vezes a pessoa tem um tique pequeno, uma coisa delicada, que ela não se incomoda. Até aí, se ela não se incomoda, isso não gera nenhum prejuízo social para ela, não tem problema. O problema é quando o paciente, a pessoa, o indivíduo, ele começa a ter prejuízo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, ou até de maneira geral na sua vida emocional. Ele começa a sofrer por causa daquele comportamento que ele não tem controle. Está relacionado à ansiedade? Pode estar relacionado. Muitas vezes a incidência, a magnitude desse comportamento involuntário, ele varia conforme uma situação estressora. Então, uma pessoa numa situação de estresse, por exemplo, uma briga com o marido ou com a esposa, uma audiência com o juiz, uma entrevista de emprego, pode apresentar esse tique de maneira mais intensa. Então, ele tem graus de intensidade, de acordo com a situação que o indivíduo está passando. Isso, geralmente, que é onde acaba gerando mais desconforto. Porque eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma aula, eu vou dar uma entrevista e a pessoa aprende aquele tique e ela fica desconfortável. Isso acaba fazendo com que ela evite se expor socialmente para que ela não apresente aquela situação. Ela acaba se travando, se fechando dentro de casa ou num ambiente mais restrito socialmente por não conseguir se libertar daquilo. Entendeu? E aí é a hora que a gente recomenda que ela procure um especialista, um profissional habilitado para fazer esse tipo de avaliação, diagnóstico e tratamento por consequência. E ele pode ser então uma comorbidade? Pode. Ele pode estar vinculado com alguma outra doença. Por exemplo, quando você vai fazer o diagnóstico específico, você tem que ver se ele não está sob influência de alguma outra medicação ou de alguma outra substância química. Ou, por exemplo, às vezes uma pessoa que está fazendo um tratamento médico, por exemplo, para Parkinson, a medicação do Parkinson pode gerar alguns comportamentos involuntários, caracterizados como tique. Mas aí não vai ser esse tique primário que a gente está falando. Ele já é um tique derivado
do tratamento que está sendo feito. Então, espera, sabe que isso é possível acontecer, mas por consequência da medicação que está sendo usada. E como que é feito o diagnóstico? Não, essa pessoa ela tem tique nervoso, não é nenhuma outra coisa, é tique. Primariamente é importante verificar se ela não tem nenhuma outra comorbidade até mais grave. Então é importante ela ir no médico, de preferência um neurologista, que vai fazer uma bateria... Qual especialidade? Desculpa. Neurologista. Neurologista, tá. Vai fazer uma bateria de exames para ver se tem alguma disfunção, algum problema biológico mais sério vinculado com isso. Em paralelo, um atendimento com o psicólogo, que vai ajudar ela a fazer o controle desse comportamento. Porque muitas vezes esse comportamento ele é desconfortável, o não fazer dele. Não, eu tenho que aprender a não balançar a cabeça, ou não morder o lábio, ou não a piscar. Então, aprender a fazer esse controle é muito difícil. Então, com a orientação de um terapeuta habilitado, você consegue fazer isso de maneira mais favorável para que o indivíduo consiga diminuir a incidência desse comportamento. Geralmente começa em que idade? Isso muitas vezes aparece na infância. Crianças têm tique. Entendeu? E aí o que acontece são dois caminhos que os dois são problemáticos. O primeiro é quando os pais não se importam com isso. Acho engraçadinho. E a criança vai cada vez mais agravando aquele comportamento. O outro comportamento, a outra atitude tão problemática quanto, é quando os pais são muito rígidos. Para com isso, menino. Isso, para de frescura, isso é errado. Não quero que você pisque mais. Isso, rolo de macarrão na cabeça, voa panela, cascudo na cabeça. Entendeu? E aí isso acaba agravando mais ainda a situação emocional daquela criança e ela tem menos controle ainda sobre aquilo. Entendeu? Dó. Então, assim, quanto mais recente os pais perceberem isso e procurarem um auxílio, se for uma criança, vai num pediatra, ou num neuropediatra, num psicólogo infantil, que isso vai ajudar a resolver mais cedo isso e diminuir o sofrimento dessa criança. E acomete mais meninos ou meninas? Tem uma incidência maior em meninas. Meninas? Mulheres têm uma tendência a terem mais isso. Chega a ter uma proporção de 70% de mulheres com incidência, alguns estudos indicam, chega a ter incidência de 70% de mulheres com comportamento de tique nervoso. E tem tratamento? Tem tratamento. Como que é o tratamento? Seja com a medicação, aí o médico vai ver em cada caso qual é a melhor medicação possível, que, por exemplo, pode ser que muitas vezes o tique ele possa ser confundido com toque. A pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo. Aí o médico vai ter que fazer o diagnóstico, ver se isso é um toque ou se é só um tique. Entendeu? E diferenciar, porque cada um vai ter medicações mais adequadas para fazer o tratamento com isso. Se for diagnosticado que é tique mesmo, quanto tempo demora, em média, um tratamento? Isso vai variar, Fer, mas depende muito assim, do comprometimento que o paciente tem com o tratamento, de quanto ele se empenha para isso e da abordagem terapêutica que o psicólogo vai utilizar. Tem abordagens que são mais longas, tem abordagens que são mais breves. Então isso varia muito. Eu não consigo determinar um prazo para isso. Mas eu diria que não é um tratamento muito longo se o paciente conseguir fazer um bom controle da ansiedade, um bom controle desse impulso, desse desconforto emocional dele. E como que a família pode ajudar, no caso, se for uma criança? Fazendo exatamente aquilo que é mais importante, dando o apoio. Entendendo a dificuldade, às vezes ajudando a monitorar, tipo, olha, você está piscando, olha, você está repetindo aquele movimento com o pé, vamos tentar não fazer isso? Falando com carinho, né? Isso, ajudando a monitorar para a criança, para esse filho sair desse comportamento repetitivo, mas ao mesmo tempo dando suporte. Eu vou dar um exemplo que não é um caso de tique, mas é de toque. Tinha uma paciente que ela ficava tomando banho durante 40, 50 minutos, porque ela não se sentia limpa. Nossa. E isso acaba gerando outros problemas dermatológicos e assim por diante. E aí a família foi envolvida nesse processo e a mãe passou a acompanhar ela no banho. Do lado de fora, só dizendo, filha, já deu tempo. Tá dando tempo. Tipo, cronometrando com ela para ela diminuir. Passado isso, e foi bem rápido esse processo, ela começou a tomar banho cada vez mais dentro de um prazo, de um tempo razoável, e ela teve vários ganhos com isso. Ela nem percebia que ela ficava tempo demais no banho. E isso o tique pode prejudicar na escola, por exemplo? Pode, porque às vezes a criança ela tá naquele momento dela de construção de vínculos sociais, e as crianças às vezes têm uma tendência a ser um pouquinho malvadas. Elas vão apontar aquele algo diferente e vão criticar. Então é importante que a escola participe desse processo para dar esse apoio e ajudar a diminuir
esse bullying, esse preconceito que muitas vezes pode estar acontecendo com essa criança. Obrigada, viu, Rafael? Sempre um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigada.